Vamos lá agora com o nosso irmão Guilherme, vai estar trazendo a mensagem. Está contigo, Amém, meu irmão. amém, amém. Novamente, né, boa noite a todos aí. Espero que todos estejam bem. O irmão Chaves, ele me incumbiu novamente de trazer a palavra para vocês nesse dia. E eu propus em meu coração retomar o estudo junto com vocês sobre a série de atributos de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o glorioso amor de Deus, sobre o atributo do amor. E, particularmente, eu não achava que seria um tema tão difícil de lidar, um tema tão complexo. E, para vocês entenderem a dimensão do trabalho que falar sobre Deus e qualquer coisa sobre Deus, o tamanho do trabalho que envolve, né? Tentarmos, de alguma forma, compreender a Deus em sua revelação. Eu elaborei 2 esboços, 2 perspectivas diferentes sobre como nós poderíamos, à luz das Escrituras, olhar para o amor de Deus. O primeiro esboço, eu dei ênfase, na verdade, no segundo esboço, eu dei ênfase nas características do amor de Deus, né? Sua imutabilidade, sua eternidade, sua santidade. E no primeiro esboço, eu procurei dar ênfase no amor de Deus conforme revelado em Cristo Jesus. E, particularmente, eu optei por seguir com vocês o primeiro esboço sobre o amor de Deus conforme revelado em Cristo Jesus. Por quê? Porque eu acho que falar sobre o amor de Deus e não mencionar o sacrifício de Cristo, ou seja, a coroa da revelação desse amor, é falar de algo de forma incompleta. É não dar o devido mérito e a devida atenção para algo tão maravilhoso. E antes de falar com vocês sobre o amor de Deus em si, nós precisamos primeiro entender como que o amor ele tem sido compreendido pela cultura atual, como que as pessoas enxergam o amor, o que é o amor. Então, hoje nós vemos que o amor ele foi reduzido a uma sensação momentânea, algo que se busca como um prazer instantâneo e se descarta quando deixa de ser conveniente. Então, nós vivemos em uma sociedade onde o amor ele virou um produto descartável, algo que nós consumimos e, se não for bom, nós jogamos fora com a mesma facilidade com que trocamos de roupa. E se exige sacrifício, perde a graça. Se custa renúncia, se nos custa alguma coisa esse amor, já não vale a pena. Outro sim, meus irmãos, para muitos, amar virou simplesmente aceitar sem questionar. Então, em nome dessa dita tolerância, né, a verdade ela foi deixada de lado. E o amor ele passou a ser medido pelo grau de validação que recebemos. Então, qualquer confronto se tornou sinônimo de rejeição, quando, na realidade, o verdadeiro amor não teme corrigir. O verdadeiro amor não teme buscar a transformação e desafiar a pessoa amada. Por fim, nós vemos também uma explosão de culto ao amor próprio, né, que também seguiu esse mesmo caminho, deixando de ser um convite ao autoconhecimento para se tornar uma celebração do ego. Então, amar a si próprio, para as pessoas de hoje, significa nunca se frustrar, nunca se negar, nunca ser questionado. Então, nós vemos que o amor para a cultura atual, para a nossa atual sociedade, o amor ele só vale enquanto ele for confortável. Mas onde nós podemos encontrar
a verdadeira definição do amor. Onde nós podemos encontrar o amor? O que é o amor? E a resposta, meus irmãos, ela está em Deus, no ser de Deus. Eu quero ler com vocês o texto de 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Diz o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então nós vemos que, conforme o apóstolo, o amor ele não é apenas um atributo de Deus, não é apenas uma de suas características, mas é também sua própria essência. Deus não apenas sente amor, Deus é amor. E em seu ser e através de suas obras, nós encontraremos a manifestação perfeita do verdadeiro amor. Um amor que não busca apenas satisfazer, mas redimir, transformar e conduzir à eternidade. Há pelo menos 5 maneiras que a Bíblia ela fala sobre o amor de Deus. Então, quando nós vamos para as Escrituras e nós lemos as Escrituras de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos pelo menos algumas maneiras pelas quais o amor de Deus nos é revelado e quais são os seus alvos, os seus objetos, né? Então, eu gostaria de explorar um pouquinho esse ponto com vocês. Primeiro, nós vemos nas Escrituras o amor peculiar do pai pelo filho e do filho pelo pai. Ou seja, o amor de Deus, em sua essência mais pura, ele se manifesta dentro da própria Trindade. O pai, ele ama o filho e o filho ama o pai, em uma comunhão perfeita e eterna. Este é o fundamento do amor divino, que transcende a nossa compreensão, sendo o próprio modelo, a própria base para todo o amor verdadeiro. O Evangelho de João, em especial, ele explora profundamente essa inter-relação, revelando a harmonia e a beleza do amor intrínseco entre o pai e o filho. Segunda maneira é o amor providencial de Deus, sobre tudo o que ele criou, sobre tudo o que ele fez. Então, Deus ele também expressa o seu amor sustentando tudo o que ele criou. Desde o princípio, ele declarou lá na criação que a obra que fizera era boa. O amor providencial de Deus, ele abrange toda a existência, desde flores que desabrocham sem serem vistas, até a animais selvagens. E Jesus, ele nos lembra disso ao afirmar que Deus cuida até dos pardais e veste os lírios do campo, lá em Mateus capítulo 6. Então, nada acontece fora do controle amoroso de Deus. Ele está ativamente envolvido em cada detalhe de sua criação, sustentando e guiando todas as coisas por meio de seu amor eterno. Nós vemos também a postura salvadora de Deus em relação ao mundo caído. Deus ele demonstrou seu amor de maneira incomparável ao enviar o seu filho para redimir o mundo. João 3,16 declara: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu sei que alguns calvinistas interpretam esse termo para mundo, no grego cosmos, como se referindo aos eleitos, mas, infelizmente, tal interpretação ela não se sustenta à luz das evidências no próprio Evangelho de João. Porque para João, mundo não se refere propriamente ao que foi criado, mas à ordem moral em rebelião contra Deus. O amor de Deus, expresso no envio de seu Filho unigênito, ele deve ser admirado não porque ele se estenda a algo tão grande como o mundo, mas a algo tão mau, a algo tão cruel.
um amor que se dirige a uma humanidade culpada e impiedosa e oferece-lhe a salvação. Nós vemos também o amor particular de Deus pelos seus eleitos. A Bíblia também revela o amor de Deus de maneira particular e soberana, voltada especialmente para os eleitos, para os seus escolhidos. Deus diz: amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Isso tanto no Antigo como no Novo Testamento. E no Novo Testamento, Cristo também é descrito como aquele que amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Lá em Efésios capítulo 5, verso 25. Então, este é um amor redentor e eficaz que não só garante a salvação dos eleitos, mas também transforma a vida daqueles que pertencem a Deus. Uma outra maneira, e a última maneira, é o amor de Deus condicionado à obediência. Então, embora o amor de Deus ele seja incondicional em muitos aspectos, a Bíblia ela também apresenta uma dimensão aonde o seu amor está ligado à obediência. A exortação é clara: mantenham-se no amor de Deus, escreveu Judas no verso 21. E permaneçam no meu amor, disse o Senhor Jesus em João 15, 9. Jesus ensinou que permanecer em seu amor está intimamente relacionado à obediência aos seus mandamentos. Ele disse: se obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. João 15, 10. Então, esse amor não é um amor passivo, mas é um amor dinâmico que exige uma resposta ativa de quem é amado. Então, essas diferentes manifestações do amor de Deus que nós encontramos ao longo de todas as Escrituras, elas devem ser vistas não como categorias separadas ou conflitantes. Por exemplo, Deus ele não possui amores distintos. Deus é amor. Todas essas expressões que vimos, elas refletem o mesmo amor, a mesma essência, só que operando em diferentes dimensões de seu relacionamento com a sua criação, com a humanidade e com o seu povo escolhido. Então, tendo compreendido esta verdade, nós podemos agora contemplar o amor de Cristo por nós. Esse amor, ele pode ser conhecido em sua profundidade por pelo menos 4 aspectos, 4 maneiras. A primeira maneira é: nós conhecemos a sua profundidade pelo preço que foi pago. A profundidade do amor de alguém se mede pelo que essa pessoa está disposta a sacrificar por nós. Então, se uma pessoa ela sofre pequenos incômodos por nós, isso demonstra um certo tipo de amor. Mas se essa mesma pessoa entregar a sua própria vida, esse amor ele se revela imensurável. Assim, nós podemos mensurar a profundidade do amor de Cristo pelo alto preço que ele pagou. O profeta Isaías, no capítulo 53, verso 5, escreveu o seguinte: mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Segunda maneira é que nós podemos conhecer a profundidade do amor de Cristo pela indignidade de quem é amado. Então, quanto menos merecemos ser amados, mais extraordinário esse amor ele se torna. Se tratamos alguém com bondade e fidelidade, seu amor por nós não irá nos surpreender. Mas se nós rejeitamos, desprezamos e ofendemos essa pessoa e mesmo assim ela continua a nos amar, esse amor ele se revelará grandioso. Assim é o amor de Deus por nós. Ele nos amou quando ainda éramos seus inimigos, quando o evitávamos.
quando desobedecíamos e nada tínhamos e nada temos para oferecer. Romanos capítulo 5, verso 8 está escrito: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A terceira maneira pela qual nós podemos conhecer a profundidade do amor de Deus por nós revelado em Cristo é através dos benefícios que esse amor concede. Então, o amor ele se torna mais profundo na medida que dons e benefícios são concedidos, presentes à pessoa amada. Se alguém nos ajuda, por exemplo, em uma prova, isso nos faz sentir amados de uma forma. Mas se alguém nos garante um futuro promissor, vamos supor que alguém depositasse hoje na sua conta $1 milhão. Certamente nós sentiríamos que esse amor é um amor ainda mais significativo, um amor ainda maior. Mas Cristo, meus irmãos, ele nos resgatou da condenação eterna e nos deu um lugar na presença de Deus onde a plenitude de alegria e delícias para sempre, conforme o Salmo 16, verso 11. O amor que oferece um destino glorioso como esse não pode ser medido. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João 3:1. A quarta maneira pela qual nós conhecemos a sua profundidade é pela liberdade com que esse amor é oferecido. É difícil acreditar em um amor forçado, não é mesmo? Se alguém age apenas por obrigação ou porque está sendo visto, não consideramos isso como um gesto de amor genuíno. Mas Cristo nos amou livremente, sem qualquer imposição externa. Jesus disse: ninguém tira a minha vida de mim. Eu a dou de minha própria vontade. João 10:18. Então, o seu amor não foi um dever, mas uma decisão. Não foi uma resposta a algo que fizemos. Não foi retribuição, mas um ato gracioso, voluntário e soberano de sua própria iniciativa. Então, Jesus nos amou de todas essas maneiras e a um grau que está além da nossa compreensão. Eu trouxe uma ilustração de um amor custoso para vocês entenderem um pouquinho do que estamos tratando até aqui. Chuck Colson contou a história de um grupo de prisioneiros da Segunda Guerra Mundial que foram forçados a realizar trabalhos árduos em um campo de concentração. Então, cada um recebia uma pá pela manhã e passava o dia inteiro cavando, sendo obrigado a devolvê-la à noite, o instrumento de seu trabalho. Certa noite, os guardas alinharam os 20 prisioneiros e começaram a contar as ferramentas. E encontraram apenas 19 pás. Furioso, o comandante ele exigiu que o responsável se entregasse, mas o silêncio dominou o grupo. E, impaciente, ele sacou a sua arma e declarou que mataria 5 homens se o culpado não se apresentasse. Após alguns segundos de tensão insuportável, pois ninguém falava, ninguém se mexia, um jovem soldado de 19 anos de idade deu um passo à frente, com a cabeça inclinada, e sem hesitação, o comandante o agarrou, levou-o para o lado e atirou contra ele a queima-roupa. Em seguida, ele voltou-se para os demais e os advertiu para que fossem mais cuidadosos dali em diante, para que não tivessem o mesmo fim que esse jovem. Porém, quando finalmente os soldados conferiram as pás, perceberam a terrível verdade. Havia 20 ferramentas. É que o comandante ele havia contado errado. O jovem, ele deu a sua vida pelos seus companheiros de forma voluntária. Então, você consegue imaginar, à luz dessa imagem,
a avalanche de emoções que tomou o coração daqueles prisioneiros enquanto eles se ajoelhavam ao lado do corpo de seu amigo? Em questão de segundos, aquele jovem, ele ponderou tudo o que perderia: uma futura esposa, filhos, carreira, sonhos, o reencontro com a família. Mas ainda assim, diante de tudo isso, ele escolheu a morte para que seus amigos vivessem. Sua escolha, ela ecoa as palavras de Jesus que disse em João 15:13: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Dar a sua vida pelos seus amigos é a maior prova de amor, o maior gesto de amor. E essa história, ela nos comove porque o jovem soldado, ele sacrificou a sua vida pelos amigos, abrindo mão de um futuro promissor. Abrindo aspas aqui. O jovem soldado, ele sacrificou a sua vida por seus amigos. Mas Cristo sacrificou a sua vida por seus inimigos. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 13, de que dificilmente, não é 1 Coríntios 13, eu não me lembro a referência, de que dificilmente alguém daria a sua vida por um homem justo, mas pode ser que alguém ouse fazer isso. Porém, Deus, ele prova o seu amor, fazendo com que Cristo morresse por nós quando ainda éramos pecadores. Então, nós podemos enxergar diante dessa imagem a grandeza do amor de Cristo. E para isso, para que nós compreendamos o custo que amar teve, o custo que seu amor por nós teve, nós precisamos observar algumas questões importantes. Primeiro, Jesus, ele também era jovem. Ele tinha cerca de 33 anos. Seu ministério durou apenas 3 anos. E ele foi cortado da terra de forma prematura e covarde, sem motivos, sem justificativas, sem denúncias, sem acusações críveis. Segundo, Jesus, ele era o filho mais velho de uma mãe viúva. Maria havia perdido o seu marido José. E Jesus era seu filho mais velho. Nós vemos sua preocupação em seus últimos momentos de vida. Quando ele estava na cruz, João, o apóstolo, vai dizer em seu evangelho no capítulo 19, que quando Jesus olhou e viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, ele disse-lhe: mulher, este é o seu filho. E ao discípulo, esta é a sua mãe. Então nós vemos que Jesus, ele abriu mão de sua vida, mesmo sabendo que sua presença, que sua vida era essencial para o cuidado e para o bem-estar de sua mãe Maria. Terceiro ponto, nós vemos que a vida que Cristo entregou era perfeita e sem pecado. Nenhuma culpa foi encontrada nele. Pedro declarou: ele não cometeu pecado, nem engano algum foi encontrado em sua boca. 1 Pedro 2:22. Até mesmo seus inimigos, meus irmãos, reconheceram a retidão de Jesus. Pilatos, ele, diante daquela multidão enfurecida de judeus, ele afirmou o seguinte: eu não encontro nele culpa alguma. A vida que Cristo entregou foi a única vida sem pecado. Uma vida de alegria e tristeza perfeitamente equilibrada. Ternura e dureza, justiça e misericórdia, pesar e raiva, fala e silêncio, oração e ação. Esta vida que foi entregue, dentre todas as vidas que já viveram, foi a vida mais valiosa, a mais digna de viver e a menos digna de morrer. Nós vemos que também o seu sacrifício foi mais que humano, foi divino.
Ele não era apenas um justo morrendo pelos injustos. Ele era o próprio Deus em carne, unindo em sua pessoa o infinito e o finito. Não era apenas uma vida valiosa que estava sendo dada, era a vida do Verbo, a vida daquele que é a palavra, do Filho eterno, de valor inestimável. Foi o quanto custou para cobrir os nossos pecados contra a santidade de Deus. Eu sei que é uma ilustração muito fraca, e eu nem sei como nós poderíamos usar algo como exemplo para ilustrar essa questão. Mas vamos supor que eu, um Zé Ninguém, de Guaianazes, estivesse sentenciado à morte e Donald Trump ou Elon Musk, o que você preferir, um dos homens mais ricos do planeta, sem nunca ter falado comigo, sem nunca ter me visto, se propusesse a morrer em lugar de alguém como eu, um Zé Ninguém. Isso não seria chocante? Não seria algo surpreendente, algo que fugiria da nossa compreensão? Quais justificativas encontraríamos para isso? Que motivos? Do mesmo modo, a vida que foi entregue para que você vivesse. E essa é uma mensagem pessoal, é com você, meu irmão. Foi por você, meu irmão. Essa vida que foi entregue, ela é de valor inestimável. É a vida do Filho de Deus. Eu não consigo nem mensurar isso. Quinto ponto, nós vemos que Jesus, ele era o Filho amado do Pai, e foi entregue por nós. O sacrifício de Cristo, ele não foi apenas um gesto supremo de um Salvador, mas foi também o ato mais custoso de um pai. O pai declarou, em Mateus 17:5, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouvi-o. E no seu batismo, no episódio do batismo, o pai também disse, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Veja que amor insondável é esse. O amor de um pai que entrega seu filho. Será que você consegue se colocar no lugar de Deus? Vamos pegar aí a imagem que nós temos, o tipo, a sombra no Antigo Testamento do que Cristo e Deus Pai realizou por nós. Que é o episódio de Abraão e Isaac. Abraão, durante mais de 25 anos, ele aguardou pelo cumprimento da promessa de que ele teria um descendente, um filho. Ele teve Ismael antes disso, mas Ismael não era o filho da promessa. Deus disse que o filho da promessa viria do, do ventre de Sara. E esse menino finalmente nasce, à luz de todas as probabilidades contrárias. Esse menino, ele nasce com seus pais já velhos. E Deus, ele chega para Abraão e diz, agora pega o teu filho, sobe no monte e me entrega ele como um sacrifício. Imagina o que se passou na mente de Abraão. O que se passa na mente de um pai. Imagina se Deus te pedisse hoje, me entrega o teu filho. Abraão tomou o menino e foi. E lá no Monte Moriá, quando Abraão pegou a faca para imolar o seu filho, Deus, ele bradou dizendo, não fira o menino, não faça mal ao menino, porque eu sei agora que você teme a Deus e que não me negaste o teu filho. Então Deus Pai olhou para o pai Abraão
e poupou ele desse sofrimento. Mas Deus Pai na eternidade olhou para o seu filho e não se poupou desse sofrimento. É muito forte isso. Isaías 53, no versículo 10, diz que o pai se agradou de moer o filho. O amor que nós temos uns pelos outros, o amor que você, pai e mãe, tem por seu filho, é um amor humano. O amor que Deus Pai tem por Deus Filho escapa da nossa compreensão. É um amor perfeito, meus irmãos. Então imagina o coração de Deus. O preço que foi pago para que eu e você, para que nós vivêssemos. Então, que amor insondável é esse? Se já nos emociona aqui imaginar um pai entregando seu filho por alguém, quanto mais o Pai Celestial oferecendo o seu Filho unigênito por pessoas como nós. Ele poderia ter escapado, Jesus poderia ter escapado, mas ele escolheu ficar. Suponha que o jovem soldado da nossa imagem, ele fosse filho do presidente dos Estados Unidos e tivesse à disposição os recursos para evitar a sua morte. A sua escolha de se entregar seria ainda mais surpreendente, não seria? Mas foi exatamente isso que Jesus fez. No Getsemane, Jesus disse o seguinte para os seus discípulos, para Pedro mais especificamente, quando cepou a orelha do soldado. Jesus disse, acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Havia recursos à disposição de Cristo para evitar a sua morte. Ele é todo-poderoso. Seu pai é todo-poderoso. Ainda assim, ele permaneceu. Não porque estivesse preso pelos soldados. Não porque as cordas eram fortes o suficiente para prender as suas mãos. Mas porque ele estava preso pelo amor que tem por mim e por você. Essa é a medida do amor de Cristo. Um amor que não apenas se entrega, mas que se entrega livremente. Um amor que não apenas salva, mas o faz ao custo infinito de seu próprio sangue. Sangue de Deus. Diante disso, só nos resta cairmos em adoração e gratidão. É motivo mais do que suficiente para nos alegrarmos, para encontrarmos força, para encontrarmos esperança, para perseverarmos. Pois o Filho de Deus, ele não apenas morreu por nós, ele morreu em nosso lugar, para que tivéssemos vida eterna. Agora, considere também o que esse sacrifício envolveu, porque para chegar ao ponto de poder morrer por nós, Jesus teve que planejar isso desde a eternidade. Ele planejou sua própria morte. Ele deixou a glória do céu e assumiu a natureza humana, não apenas para viver entre nós uma vida perfeita, uma vida que eu e você somos incapazes de viver, mas para sofrer por nós. A encarnação de Cristo foi, na verdade, o começo de um processo doloroso que culminaria na cruz. Ele construiu para si mesmo um corpo humano para que pudesse sentir em toda a sua intensidade o peso do sofrimento. Então, cada parte de sua humanidade, cada parte de seu corpo, cada parte do corpo que ele assumiu em sua encarnação foi necessária para o sacrifício que ele se preparava para fazer. Jesus, ele precisou de costas humanas para serem castigadas com os açoites,
Ele precisou de uma testa e de um crânio para suportar a dor dos cravos. Ele precisava de bochechas para receber o beijo de Judas e o cuspe dos soldados. Ele precisava de mãos e pés para que os pregos o atravessassem. Ele precisava de lados para ser perfurado por uma lança. E, acima de tudo, ele precisou de um cérebro e medula espinhal intactos para experimentar com toda a sua sensibilidade, com toda a sensibilidade do corpo humano, a dor indescritível da crucificação. E tudo isso por você. Como foi lembrado na pregação da Jaque, a morte de Jesus, ela foi uma das formas mais cruéis de tortura já inventada pelo homem. Nada no sofrimento de Cristo foi sem propósito. Ele se entregou completamente. Quando Efésios 5:2 nos diz que Cristo vos amou e se entregou por nós não devemos passar por cima da palavra se entregou de qualquer jeito, como se fosse qualquer coisa. O amor de Cristo é grande não apenas pela decisão de morrer por nós, mas pela intensidade e horror de sua morte. Seu amor não foi apenas grande em intenção, mas foi grande em custo. Então, até que ponto nós devemos encarar esse amor pessoalmente? Para concluir, nós devemos nos perguntar hoje: como pessoalmente eu devo olhar para o amor de Deus? Você deve se sentir pessoalmente amado dessa maneira? Ou deve continuar a olhar para o amor de Deus como algo distante, como um quadro que você observa de longe? A resposta ela vem diretamente de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, na parte B. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Este é o chamado pessoal que o Senhor faz para cada um de nós. Ver as profundezas do amor de Cristo e acreditar que Ele é real, que Ele me amou, que Ele se entregou por mim, que foi pessoal. Nós temos o hábito de pensar na morte de Cristo como algo coletivo. Jesus morreu por nós. Não, Ele morreu por você. Foi por mim, é pessoal, é particular. Ele viu o quadro todo, ele viu sua igreja, mas ele viu você também, como indivíduo, com todas as suas particularidades. Esse amor, ele não é abstrato, é algo para a gente viver, para a gente experimentar. Há aqui uma sólida base para a confiança e a paciência em meio às aflições que enfrentamos sobre a mão de Deus. Então, nos momentos de incerteza e de sofrimento, de tristeza, de dúvidas, nós não devemos nos sentir abatidos, pensando que talvez Deus não queira tanto assim o nosso bem. Deus, ele te ama. Deus, ele te ama a esse ponto. E eu tenho certeza que se Deus foi capaz de entregar Cristo por você, Ele também é capaz de dar juntamente com Cristo a você todas as coisas. Cristo, que era amado pelo Pai, não foi poupado das durezas da vida. O amor perfeito, lembra, entre o Pai e o Filho, o amor revelado na Trindade? Mesmo esse amor perfeito que eu e você ainda não conhecemos, porque a nossa mente não é capaz de assimilar toda a informação. Mesmo nesse amor perfeito, Deus Pai não poupou o Filho. Ele experimentou, além do sofrimento, pobreza, não foi rico, Jesus não foi milionário, Jesus não viveu no luxo. Provavelmente
Jesus nunca deva ter comido um pão com salame, um pão com presunto e queijo. Ele experimentou humilhação. Em todo lugar que ele entrava, ele era humilhado, perseguido, ele teve fome, ele teve sede, ele suportou o desprezo, inclusive de seus próprios familiares, quando ele permitiu que o cuspissem, o golpeassem na cara, esbofetearam o rosto de Jesus. Isso não foi um sinal de que o amor de Deus não estava sobre ele. Pelo contrário, isso era parte do plano divino para a nossa redenção. Assim, eu e você não devemos questionar o amor de Deus quando nós passamos por dificuldades e aflições. Mantenhamos firmes a nossa convicção, meus irmãos. Palavra que você ouviu hoje, quando for disponibilizada no YouTube, ouça novamente. Se aproprie dessas verdades. Tome para si. Foi por você. Então, Deus ele não enriqueceu a Cristo com prosperidade material aqui na terra. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Mateus 8:20. Contudo, Deus lhe deu o Espírito Santo sem medidas. Que lição para nós isso? Então aprenda hoje. Aprenda hoje. As maiores bênçãos do amor de Deus não são riquezas e confortos temporais, mas são espirituais, meus irmãos. O mundo, ele pode até nos odiar, mas o amor de Deus, ele permanece firme sobre nós. Então, que consolo e que encorajamento nós podemos tirar disso tudo? Ao sermos rejeitados, ao enfrentarmos dificuldades ou mesmo em nossas perdas, sabemos que o amor de Deus é imensurável, real e presente. Deus, ele nos ama com um amor que vai além de tudo que podemos imaginar. Um amor que é eterno, um amor que é inabalável, um amor que nos sustenta, um amor que nos fortalece, um amor que custou tudo. Como a Jaque disse, a parábola do filho pródigo dá muita ênfase no filho. Na verdade, nós damos muita ênfase no filho, mas desconsideramos o Deus pródigo, o pai pródigo da parábola. O pai que entregou tudo pelo seu filho. O Deus que servimos, meus amados, é esse Deus pródigo, que não poupou o seu próprio filho. O filho a quem louvamos e servimos, o filho a quem amamos e entregamos a nossa vida a ele, é o filho que derramou o seu próprio sangue em uma dor que talvez eu e você nunca venhamos sentir aqui. Talvez nós também, se sentirmos, Deus nos dará força para suportar. Mas é improvável que se repita algo tão cruel como foi o processo de crucificação inventado pelos romanos. E eu diria, meus irmãos, e eu já concluí, eu diria que nem mesmo Hitler, em toda a sua crueldade, teve tanta criatividade como os romanos quando inventaram um processo de crucificação. Eu não serei redundante, não repetirei o que a Jaque falou. Mas custou tudo. Lembre-se disso. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Por gentileza, faça a última oração de agradecimento. Amém.
Amém. Oremos. Senhor, é realmente maravilhoso considerarmos todas essas coisas. Eu particularmente, Pai, me sinto constrangido. Eu oro para que os meus irmãos, eles sintam o mesmo. Eu oro para que essa palavra não tenha entrado por um ouvido e saído pelo outro, mas que eles tenham compreendido o quão glorioso é o amor que tem por nós. Esse amor que não muda, esse amor que não é beneficiado, esse amor que não recebe nada em troca. Que o que poderíamos dar ao Senhor que o Senhor já não tenha? Na verdade, é o Senhor que nos dá todas as coisas. E o Senhor nos deu todas as coisas. Nos deu o seu Filho. Hoje nos deu vida. Nos deu o alimento. Nos deu saúde. Nos deu livramentos. É realmente impressionante, Senhor, quando consideramos que alguém como o Senhor, Deus, infinito, se importa e se preocupa com pessoas como nós, pó e barro, e que mesmo conhecendo a nossa estrutura, permanece fiel. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado pela vida dos meus irmãos. O Senhor entregou o teu Filho por nós, Pai, e no nome dele nós pedimos que nos dê também o teu Espírito. Eu peço que em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo seja derramado sobre a vida dos meus irmãos de forma abundante, sem medidas, que eles possam experimentar qual é a profundidade, a altura, a largura, o comprimento, a grandeza, que eles possam conhecer os mistérios, os tesouros do amor de Cristo Jesus. Que os meus irmãos cresçam em santidade. Eu não oro por coisas materiais, Senhor. Eu sei que o Senhor cuida desses pequenos detalhes insignificantes. Eu oro por coisas que realmente importam, pela eternidade, pela santidade dos meus irmãos, por seu crescimento espiritual. Mas ainda assim, Senhor, eu peço que o Senhor os atenda em todas as suas necessidades, cure suas feridas, cure suas doenças, restaure sua saúde. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor entre em cada lar aqui. Visite cada família. Opera teus sinais e prodígios como o Senhor realizou no passado. Faz de novo, Senhor. Faz em nossa vida. Eu sei que a tua mão é forte. Eu sei que não é difícil para o Senhor. Ainda assim, me satisfaço se a tua vontade for feita. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Palavra maravilhosa. Amém. Graças Deus abençoe. Amém, meu Deus irmão. abençoe vocês. Boa Tá noite para bom. todos.
Boa noite. Boa noite. Boa noite.